Olá, boa tarde. A Superintendência de Seguros Privados publicou regras que já estão valendo e que flexibilizam e simplificam a contratação de seguros de automóveis. A expectativa agora é de uma oferta maior de produtos e até apólices mais baratas. Uma boa notícia para os motoristas. No Jornal da Justiça de hoje, vamos ficar por dentro das novidades, mas esse é apenas um dos destaques. Vamos aos demais. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determina o cancelamento da sessão virtual da Corte sobre a medida provisória que alterou o Marco Civil da Internet. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que negou habeas corpus a promotor acusado de feminicídio. E ainda precatórios. Duas ações que envolvem o tema estão na pauta da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Precatório é uma espécie de requisição de pagamento quando o poder público é condenado em processo judicial em ações com um valor total superior a 60 salários mínimos por beneficiário. Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição da Paraíba que veda o depósito de lixo atômico não produzido no estado e a instalação de usinas nucleares em território paraibano. O entendimento unânime foi de que a norma estadual invadiu a competência privativa da União para legislar sobre atividades nucleares. A decisão foi tomada na sessão virtual, encerrada nesta terça-feira. O Supremo Tribunal Federal volta a discutir hoje normas para pagamento de precatórios. São duas ações. Numa delas, os ministros vão avaliar o sequestro de recursos financeiros do Rio de Janeiro, no caso de parcelamento compulsório de precatório. A outra questiona mudanças nas normas para o pagamento de precatórios judiciários. No recurso apresentado ao STF, o Rio de Janeiro defende que, ao manter o parcelamento compulsório do precatório em 10 parcelas iguais e sucessivas, sob pena de sequestro, ofende os princípios da autonomia estatal e da separação dos poderes. O recurso destaca ainda que o parcelamento é uma imposição de despesas sem prévia dotação orçamentária ao Estado e não obedece à precedência da ordem dos precatórios. O relator é o ministro Edson Fachin. Precatório é uma espécie de requisição de pagamento quando o poder público é condenado em processo judicial em ações com um valor total superior a 60 salários mínimos por beneficiário. Essa requisição de pagamento é encaminhada pelo juiz da execução para o presidente do tribunal. As que são recebidas até o dia 1º de julho de cada ano são incluídas na proposta orçamentária do ano seguinte. Já as que chegam depois são atualizadas no dia 1º de julho do ano seguinte e previstas na proposta orçamentária subsequente. O plenário do STF também vai analisar uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil contra emenda constitucional que alterou as normas para o pagamento de precatórios judiciários. Pela mudança, os precatórios pendentes até a data da promulgação da emenda e os que decorrem de ações ajuizadas até o dia 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, acrescidos de juros legais e em prestações anuais iguais e sucessivas no prazo máximo de 10 anos. Segundo a OAB, o dispositivo ofende o princípio do acesso ao judiciário, do devido processo legal, da proporcionalidade, da separação dos poderes, da isonomia e do Estado de Direito. O relator é o ministro Nunes Marques. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou o cancelamento da sessão virtual da Corte sobre a medida provisória que alterava o Marco Civil da Internet por perda de objeto. Os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes. 6 partidos políticos e o Conselho Federal da OAB ajuizaram 7 ações diretas de inconstitucionalidade contra a medida provisória que altera o Marco Civil da Internet e a Lei dos Direitos Autorais. As ações requeriam, em sede de pedido de medida cautelar, a suspensão na íntegra da eficácia da medida provisória.
Os autores das ações argumentaram que a forma estabelecida pela MP de exclusão e suspensão de contas de usuários das redes sociais em um rol taxativo de hipóteses viola a sistemática jurídica alcançada pelo Marco Civil da Internet e diversos princípios constitucionais, como a livre iniciativa, a função social das empresas, a dignidade da pessoa humana e o exercício da cidadania. Isso além de prejudicar o combate público às fake news. Nas ações, os autores reclamavam também a validade constitucional da medida lançada pelo presidente da República. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deferiu a medida cautelar requerida nas ações para suspender a eficácia da MP no dia 14 de setembro. Porém, no mesmo dia, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória à presidência da República, encerrando a tramitação da matéria dentro das casas legislativas. Com essa comunicação, a ministra relatora entendeu que houve a perda do objeto das ações e decidiu pela extinção dos processos sem resolução do mérito, sem apreciar o mérito da demanda. Dessa forma, as ações restaram prejudicadas e não serão submetidas ao plenário da Corte, o que levou ao cancelamento da sessão virtual extraordinária prevista para o julgamento da demanda. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que negou habeas corpus a promotor acusado de feminicídio. O colegiado manteve decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que havia negado habeas corpus para conceder liberdade ao promotor de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho, denunciado pelo crime de feminicídio contra a esposa, morta em abril deste ano. O réu, que também responde por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, está preso preventivamente desde maio, por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A defesa sustentou que o Tribunal Mineiro não seria o órgão competente para julgar o promotor, porque a acusação não diz respeito a crime praticado no exercício do cargo ou em função dele, e por isso não se aplicaria o foro por prerrogativa de função. No recurso submetido à quinta turma, a defesa alegou que o pedido de habeas corpus não poderia ser julgado monocraticamente pelo relator, porque a matéria discutida não foi pacificada pela jurisprudência e porque a decisão monocrática representaria um julgamento antecipado do réu. A defesa questionou a prisão preventiva, afirmando que o réu não oferece risco para a sociedade e pediu que a prisão fosse substituída por outras medidas cautelares. Ao analisar o recurso no colegiado, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que a decisão monocrática pelo relator está autorizada não apenas pelo regimento interno do STJ, mas também pelo Código de Processo Civil. Sobre a prisão preventiva, o ministro ressaltou que ela foi decretada devido à periculosidade do acusado, evidenciada pela forma como o crime foi praticado. O relator apontou ainda que, como reconhecido pelo TJ de Minas Gerais, o promotor teria tentado alterar a verdade dos fatos, a partir de documento falso para encobrir a morte da vítima, além de não autorizar a perícia no apartamento e dificultar o acesso ao conteúdo dos celulares para melhor apuração do caso. Assim, por unanimidade, a quinta turma negou habeas corpus ao promotor. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que estelionato cometido por meio de rede bancária, antes da Lei 14.155 de 2021, deve ser julgado no domicílio da vítima. Em razão da aplicabilidade imediata da norma processual nova, a terceira sessão do STJ declarou a competência do Juízo Criminal do Rio de Janeiro, domicílio da vítima, para analisar um caso de estelionato praticado mediante depósito de dinheiro na conta bancária dos criminosos. De acordo com os autos, a vítima moradora do Rio de Janeiro arrematou uma moto em leilão por R$7 mil e depositou o valor na conta dos investigados, registrada no estado de São Paulo. Com o comprovante do depósito em mãos, ela foi até o pátio indicado para a retirada do veículo e só então descobriu que se tratava de um golpe. O juízo de Mauá, em São Paulo, declinou da competência para as varas criminais do Rio de Janeiro, local de residência da vítima. Ao receber os autos, o juízo do Rio suscitou o conflito de competência, por entender que, embora a legislação processual tenha aplicação imediata, a Lei 14.155 de 2021 foi publicada depois dos fatos apurados na ação, de forma que, em razão do princípio do juiz natural, deveria ser mantida a competência na comarca paulista.
No STJ, ao declarar a competência do juízo do domicílio da vítima, a ministra Laurita Vaz explicou que a nova lei, como norma processual, deve ser aplicada imediatamente, ainda que os fatos tenham sido anteriores à mudança da legislação. Com isso, a terceira sessão decidiu seguir o voto da relatora e levou em consideração o artigo 70 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 14.155 de 2021, segundo o qual, nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados por meio da rede bancária, seja mediante depósito ou por transferência de valores, por exemplo, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Havendo pluralidade de vítimas, a competência deverá ser determinada pela prevenção. E no próximo bloco, vamos falar sobre as novas regras para a contratação de seguros de automóveis. Fique com a gente, eu volto já. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. E agora uma boa notícia para os motoristas. A Superintendência de Seguros Privados publicou regras que flexibilizam e simplificam a contratação de seguros de automóveis. A expectativa agora é de uma oferta maior de produtos no segmento e ampliação do acesso dos consumidores por ter opções de apólices mais baratas. Entre as mudanças está a possibilidade de o seguro ser contratado sem a identificação exata do veículo. Na prática, isso permite que pessoas que não são proprietárias de automóveis contratem uma apólice. Uma velha demanda de motoristas de aplicativos e condutores que compartilham carros, utilizam veículos por assinatura ou alugados. O seguro simplificado de automóveis começou a valer em todo o país no dia 1º de setembro. Além de facilitar as regras para a contratação desse tipo de serviço, a intenção da mudança para a Superintendência de Seguros Privados é aquecer esse segmento do mercado. Hoje, a frota total de veículos no Brasil chega a quase 110 milhões, de acordo com o Ministério da Infraestrutura. E segundo a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, apenas 30% estão segurados. Bruno está dentro dessa estatística. Ele contratou o seguro do carro antes mesmo de sair da concessionária. Um ano depois, o jornalista renovou a apólice sem dificuldade e ainda conseguiu barganhar no preço. A própria funcionária da concessionária que eu havia comprado o veículo, me procurou, me relembrando, olha, está acabando o período do seu seguro e tal, eu nem me recordava mais que tinha que renovar isso. Por telefone mesmo, por WhatsApp, ela me passou as cotações, eu estava com uma empresa, fiz a cotação com outras, uma dessas outras estava mais barato, e eu fechei por telefone tudo mesmo. Aí ela me encaminhou por e-mail para assinar digitalmente o contrato, né? Eu assinei com um token, e aí eu recebi tudo por e-mail, os telefones, os contatos, a apólice, foi tudo por e-mail. O seguro auto é uma das principais modalidades do país. Ele foi responsável pela arrecadação de 17 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. O valor é quase 7% superior ao do mesmo período de 2020. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o diretor da Superintendência de Seguros Privados, Rafael Scherri. Olá, boa tarde, Rafael, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Conta pra gente qual o grande objetivo dessa medida. Perfeito. O grande objetivo é efetivamente popularizar o seguro de automóvel no país, né? Ele já é o mais conhecido dos brasileiros, né? Sem dúvida, mas quando a gente olha os dados, fica claro que ainda tem muito espaço para crescer, né? A frota, se a gente pegar a frota inteira, chega a 16%, se a gente pegar a frota ali com até 10 anos de fabricação, chega a 33%. Né? Então, tem muito espaço para crescer e o objetivo dessa nova regulamentação aí, dessa grande simplificação,
tornar ele efetivamente popular. Rafael, e é uma adaptação também ao mercado, né? Porque hoje nós falamos de motoristas de aplicativos, nós temos modelo também de aluguel daquele carro por um tempo determinado. Então, isso vai facilitar para esses motoristas, né? Perfeito. Entre as mudanças mais importantes, né, a gente está criando a possibilidade do seguro ser vinculado ao condutor, né, não necessariamente a um veículo previamente identificado. Então, você acaba com essa ligação necessária com a propriedade do veículo, né? Isso vai em linha aí com a economia compartilhada, né? Então, desde carro por assinaturas, né, as atividades por aplicativo, né, os motoristas de aplicativo, entregadores. Então, é muito importante ter essa possibilidade, porque fica mais conveniente, pode atender de maneira mais adequada a necessidade dessa parte da sociedade. E quem vai viajar para fora do país? Quem mora no sul ali, mais perto da Argentina, Uruguai, costuma ir de carro, né? Quais são as medidas que esses motoristas devem se atentar? Nesses casos, tem que observar também a legislação do outro país, né? Não necessariamente o seguro comum de automóvel ele tem a cobertura dentro do território nacional, né? Então, a gente está pensando mais nesses casos do que nos casos em que o motorista, a pessoa vai para fora do país, é comum ter que fazer alguma contratação de seguro fora do país também. Agora, eu falei no início de uma expectativa de redução no preço, né? De quantos por cento, mais ou menos, e essa expectativa já é para já, a medida começou a valer a partir de 1º de setembro, né? O que o motorista pode esperar? É difícil, né, dar uma estimativa, mas a gente tem uma expectativa boa de uma redução significativa. Na verdade, a gente quer a gente está criando as condições para mais produtos surgirem, né? Tanto os produtos que existem hoje, que têm coberturas mais amplas, mas a gente cria a possibilidade também de coberturas que atendam necessidades mais específicas, né? A gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, uma das grandes mudanças é a pessoa que quiser cobertura, de repente tem um carro mais antigo, não está tão preocupada com a cobertura de roubo e furto, e está mais preocupada com a de colisão ou danos causados por fenômenos da natureza. Então, essa pessoa pode contratar só essas coberturas específicas, certamente vai ficar mais barato. Então, um outro bom exemplo é a possibilidade agora de coberturas parciais. Imagina um seguro para um carro no valor de 50 mil reais, como exemplo. Muitas pessoas que têm carro nesse valor não têm seguro hoje, porque acham que fica muito caro para o seu orçamento. Então, se ela quiser, ela pode cobrir metade desse valor, né, que é melhor do que não ter nenhuma parte do valor do carro protegido, né? Então, ela cobriria, vamos dizer, 25 mil reais. Né? O preço cairia pela metade, né? Então, usando esse exemplo, a gente esperaria aí uma redução de 50% do valor. Então, são essas opções, né? Outro exemplo interessante é uma família que tem mais de um veículo, em vez de fazer necessariamente um seguro para cada, ela pode fazer um seguro vinculado aos condutores e cobrir só uma parte desse valor que ela entenda que ela fica mais exposta, né, em termos de utilização desses veículos, podem ser usados simultaneamente. Então, são todas essas medidas que a gente espera que propiciem o surgimento de produtos mais variados e mais baratos. Rafael, você já adiantou aqui para a gente, né, algumas dicas para os consumidores, mas para finalizar, uma dica de ouro. Na hora de fechar ali o seguro, o que o consumidor deve se atentar? Porque às vezes a pessoa acha que o seguro tem determinada cobertura e não tem, porque às vezes nem leu ali a documentação, né? E aí, quais são outras dicas assim para o consumidor que a gente não falou ainda? Esse ponto é fundamental, o consumidor tem que pedir, ele tem direito, tem que pedir, solicitar todas as informações que ele precisa, principalmente sobre as coberturas que ele tem e sobre as coberturas que ele não tem. Aí ele vai ter consciência do produto que ele está contratando, do preço que ele está pagando, da relação custo-benefício, e aí evita, né, problemas no futuro, né, surpresas desagradáveis. Rafael Scherri, da Superintendência de Seguros Privados, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos. E você vai ver no próximo bloco, Justiça anula ato que concedeu auxílio emergencial a empresas de ônibus do Distrito Federal. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A Constituição é um documento político-jurídico fundante de um Estado. No caso do Brasil,
A Constituição Federal de 1988 é considerada democrática por ter sido escrita e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela reflete o espírito da sociedade brasileira que vivia um processo de redemocratização. Ela traz em seu texto princípios políticos e jurídicos que devem orientar as ações dos nossos governantes. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ao executivo da Prevent Senior, o médico Pedro Batista Júnior, o direito de ficar em silêncio durante o depoimento à CPI da pandemia marcado para hoje. Bom, mesmo com habeas corpus, Batista não compareceu à CPI, alegando que o pedido foi feito em cima da hora e que, por isso, não houve tempo hábil para ele se organizar para vir até Brasília. Bom, ainda em relação à CPI da pandemia, a defesa de Danilo Trento homologou desistência do habeas corpus ao STF. Isso porque a CPI confirmou o pedido dele para adiar o depoimento. Trento é investigado pela compra da vacina indiana Covaxin pelo governo como intermediário da Precisa Medicamentos e ainda pela tentativa de interferir na licitação de compras de 12 milhões de kits para exames da Covid-19, isso dentro do Ministério da Saúde. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios anulou o ato administrativo que concedeu auxílio emergencial durante a pandemia às concessionárias que prestam serviço público de transporte no Distrito Federal. As empresas foram condenadas a devolver cerca de 100 milhões de reais aos cofres públicos. No processo, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as empresas alegaram que a ajuda foi necessária para evitar um colapso do sistema. As concessionárias pediram ajuda ao GDF em abril de 2020. Segundo elas, a movimentação de passageiros caiu 75%, em razão do isolamento social para conter a pandemia. Na ocasião, cada uma das 5 empresas pediu 100 milhões de reais mensais para garantir o equilíbrio financeiro. As empresas alegaram que mantiveram 100% da frota disponível, mesmo com a redução de passageiros. Ao analisar o mérito, a juíza Sandra Cristina de Lira, da 6ª Vara de Fazenda do DF, concluiu que o governo do Distrito Federal não respeitou o devido processo legal para a garantia do benefício, já que o repasse do auxílio deveria ser aprovado pela Câmara Legislativa do DF, o que não ocorreu. As empresas foram condenadas a devolver o valor recebido, com correção monetária. Ainda cabe recurso contra a sentença. O governo não comentou a decisão, mas a Secretaria de Mobilidade encaminhou à Câmara Legislativa um pedido de crédito suplementar de 100 milhões de reais para repassar às empresas de ônibus. É o terceiro pedido nesse valor desde o início da pandemia. Os outros 2 pedidos foram aprovados e o repasse já foi realizado. A pasta anunciou que o repasse é necessário para não aumentar o valor das passagens na capital e conseguir suprir a demanda das empresas. Atualmente, no Distrito Federal, a passagem varia entre R$ 2,70 a R$ 5,50. E agora mais uma decisão relacionada à pandemia. O estado da Paraíba acatou a recomendação do Ministério Público Federal para respeitar a ordem de prioridade da vacinação contra a Covid-19. Mais informações com a repórter Madeleine Machado. A recomendação para o estado da Paraíba respeitar a ordem de prioridade da vacinação contra a Covid-19 foi feita pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19, o GIAC. Conforme o Programa Nacional de Imunizações, antes de vacinar adolescentes sem comorbidades, devem ser completamente imunizados adolescentes com deficiências permanentes ou comorbidades, gestantes e puérperas, e os privados de liberdade, além de todas as pessoas maiores de 18 anos. Na Paraíba, os idosos acima de 70 anos também têm prioridade para receber a 3ª dose ou dose de reforço, antes dos adolescentes sem comorbidades, desde que o município tenha imunizantes em estoque e que o idoso tenha tomado a dose única ou a 2ª dose do imunizante há mais de 6 meses. Pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja dose única ou a 2ª dose do esquema básico tenha sido administrado há pelo menos 28 dias, também têm prioridade.
Outros municípios paraibanos que estavam vacinando adolescentes sem comorbidades também se dispuseram a se adequar à ordem do Programa Nacional de Imunizações. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.